nome é Dr. Fábio Humberto Ribeiro Paes Ferraz, sou médico nefrologista, sou docente de medicina da ESCS, né? E sou médico do Hospital Regional da Asa Norte. Então, os sinais de desidratação são diversos, né? Alguns sinais são meio óbvios, né? A pessoa sente uma sensação grande de sede, entretanto os idosos às vezes não sentem isso. Então, seria a sensação de sede, às vezes diminui o turgor da pele, que é uma coisa extremamente... E uma sensação, um sintoma que é bastante comum é a diminuição do fluxo urinário. As pessoas começam a urinar menos. O rim, na verdade, ele não foi feito para urinar. O sistema urinário foi feito para reter água. E quando a pessoa começa a urinar muito menos do que o ideal, menos de 1 litro por dia, isso pode ser um sintoma precoce de desidratação. E em idosos é comum também casos de confusão mental. Sim, um dos órgãos, inclusive, mais feridos dos quadros de desidratação são os rins. Quando a pessoa tem um quadro de desidratação, é muito comum a ocorrência de insuficiência renal. Insuficiência renal, e uma grande parte da população, 10% da população brasileira já tem doença renal crônica, e com uma insuficiência renal aguda, com uma desidratação em cima, isso pode, inclusive, levar à necessidade de diálise. Então, todos os órgãos acabam meio que sofrendo, entretanto, os rins são órgãos extremamente precoces, né? E é o primeiro órgão que sofre quadros de desidratação, são os rins. Atividade física extenuante é uma coisa que deve ser evitada, e nesses pacientes que têm algumas comorbidades específicas, como, por exemplo, diabetes, o controle rigoroso da diabetes é importante. Os pacientes que não controlam adequadamente a diabetes, eles têm poliúria, eles urinam, já tem uma tendência prévia à desidratação. Na vigência de um clima mais intenso, de calor e com a umidade diminuída, né? E os pacientes também que são portadores de doenças respiratórias, né? Porque esses pacientes tendem também a desidratar e tem uma prevalência maior de pneumonia e outras comorbidades. Geralmente são mais os pacientes idosos portadores de comorbidades, além da faixa pediátrica, né, que aí extrapola um pouco a minha área de conhecimento, mas pacientes idosos portadores de hipertensão, diabetes, doença renal, insuficiência cardíaca e doenças pulmonares, e sobretudo os idosos com comorbidades, porque esses pacientes, a desidratação, a falta d'água, acaba afetando o funcionamento desses órgãos que pode contribuir para diminuir a imunidade e favorecer a ocorrência, além desses quadros de graves da saúde que esses pacientes já têm, ocorrência de doenças respiratórias e infecto-contagiosas. Para fazer atividade física de maneira segura, realmente teria que uma hidratação a bordo, né? A pessoa tem que, durante o período de tempo, ela realizar a hidratação, realizar atividade física e se hidratar independente da presença de sede ou não. Porque às vezes o sintoma de sede é um sintoma tardio. A pessoa só tem sensação de sede quando ela tem uma perda de água extremamente importante. Então a pessoa tem que se hidratar independente de ter sede. É uma hidratação que seria sistemática enquanto estiver fazendo exercício físico. As doenças infecto-contagiosas, né, tem uma grande prevalência, sobretudo de doenças que acometem o sistema respiratório, como pneumonias, né, a diabetes é uma tendência que já leva à desidratação, e quando você tem uma tendência a desidratação por conta do clima, a tendência é a pessoa evoluir com piora da diabetes e insuficiência renal. Insuficiência renal é uma doença de saúde pública, cerca de 10% da população brasileira tem algum grau de perda da função renal, e em quadros dramáticos a pessoa pode evoluir com necessidade de diálise. Muitos pacientes portadores de doença cardíaca e de hipertensão tomam diuréticos. Diuréticos são substâncias que eles favorecem a desidratação. Pessoas que tomam diuréticos num contexto de clima mais intenso, clima mais hostil, elas são candidatos a evoluir com insuficiência renal. Hidratação rotineira, teoricamente tentar frequentar ambientes mais amenos, tentar frequentar locais com ar-condicionado, ou pelo menos usar o umidificador em casa, e esse cuidado tem que ser redobrado em pacientes portadores de doenças e que fazem uso de diuréticos ou que têm quadros de diabetes que pode evoluir com descompensação e piora da função renal. O atendimento médico é preconizado quando esses sinais de desidratação são intensos, né? Então, quando a pessoa tem queda de pressão, tem o turgor diminuído na pele, tem confusão mental, rebaixamento do nível de consciência, né? E diminuição muito importante do fluxo urinário, ela tem que ser levada muitas vezes para um atendimento ou numa unidade de pronto atendimento, numa unidade básica de saúde, porque nesses casos críticos a pessoa tem que ser submetida à hidratação endovenosa. Então tem que ser pega uma veia e fazer uma hidratação abundante sob orientação médica com uma equipe de saúde. De desidratação, realmente, num primeiro momento, as unidades básicas de saúde.
E na vigência desses sintomas de alerta, queda de pressão, alteração do nível de consciência, diminuição muito importante do fluxo urinário, né, aí seriam as unidades de pronto atendimento e, em casos mais extremos, os hospitais regionais, assim, sobretudo os que trabalham, os de referência no domicílio de origem. Podem, o uso de cigarros aí eles já levam ao comprometimento aí da limpeza das vias aéreas, então a presença apenas o fato da pessoa ela fumar, ela tem uma tendência maior de pneumonia, né, e a pessoa fumando no ambiente hostil, no ambiente seco, no ambiente com umidade diminuída, triplica o risco da pessoa ter uma pneumonia. O uso de álcool, o álcool ele inibe o hormônio do corpo que chama hormônio antidiurético. Então as pessoas que bebem álcool, geralmente elas urinam muito, mas urinam muito porque é uma ação dessa bebida e ela alterar os mecanismos corporais de retenção de água. Então, a pessoa normal bebendo, sobretudo álcool, cerveja, ela tem uma tendência à desidratação. Nesse ambiente pior, tem uma tendência muito aumentada de desenvolver quadro de desidratação. Sim, é comum. Assim, a doença, a pedra nos rins é um problema de saúde pública, né? Em torno de 10% da população é estimada que tenha crise de cólica renal, né? E geralmente isso é mais comum após os 30 anos e as cólicas renais geralmente são um marcador de que alguma pessoa tem alguma doença, né? Sobretudo pressão alta, diabetes, colesterol, e às vezes essa doença nem está diagnosticada. E quando a pessoa tem um quadro de desidratação, ela pode levar à ocorrência de dores nas regiões lombares, que é um sintoma de pedra nos rins, ou inclusive infecções urinárias de repetição. Aí nesses casos específicos de pessoas com cólica renal, sugestivo de pedra nos rins, na vigência de uma dor lancinante, o ideal é procurar uma unidade básica de saúde, um hospital para pronto atendimento para controle álgico. Entretanto, algumas dietas evitam a ocorrência de pedras nos rins. Uma hidratação abundante, líquidos ricos em citrato, né, estão presentes em frutas cítricas, como por exemplo limonada, laranjada, água de coco, e evitar consumo excessivo de carne e sal. O consumo excessivo de carne e sal ele piora a excreção de cálcio, de ácido úrico, que são substâncias que, quando saem uma quantidade muito grande na urina, podem levar a ocorrência de pedra nos rins e, em quadros dramáticos, até levar a infecção generalizada pela nefrite e necessidade de diálise.